E é extremamente importante você partir o problema e entender que existe alguém quem manda no controle funcional. Existe alguém que comanda esses músculos que estão afetando a disfunção de ATM, que estão afetando cronicamente o zumbido. E é uma cadeia que traz a outra. O músculo afeta a função da ATM, que compromete todo o sistema estomatognático, que compromete toda a questão auditiva. E é importante você fazer essa imersão, porque a primeira sacada que eu tenho para te dar, a disfunção de ATM, segundo estudos, inclusive publicados na USP, com vários questionamentos em relação a isso, é que muitas das relações musculares não são apenas mecânicas entre a tensão muscular e o zumbido. Elas têm relação neurofisiológica. Ah, Randy, como assim? Que relação neurofisiológica é essa? Presta muita atenção. O sistema de núcleos do sistema nervoso central, o sistema nervoso autonômico via auditiva, o sistema nervoso que controla, que processa as informações auditivas, tem literalmente, sofre interferências à distância dos núcleos associados com as tensões musculares. O que, Rani? Exatamente. Nós temos um processo de modulação, onde estudos científicos já falam que 55,9% dos pacientes com zumbido sintomático têm relação com tensões homolaterais dos seus músculos do sistema estomatognático, aumentando ou diminuindo a intensidade desse zumbido. Caraca! E não simplesmente por contrações musculares aleatórias e alteração mecânica. É justamente que essas tensões têm o seu controle neurofisiológico aferente, que compete, que interfere as vias de controles do sistema auditivo. E por isso é importante você entender que existe uma relação além da mecânica que não lhe ensinaram. Existe uma relação além que você, quando chega frente a frente com o seu paciente, fica perdido. Quando você fica frente a frente com o seu paciente, não consegue contextualizar, não consegue encontrar o caminho da causa verdadeira dos sintomas para ter resultados mais rápidos e mais consistentes. Ponto 1. Primeiro, você não foi ensinado na faculdade. Isso é um dos grandes problemas e você fica enxugando gelo com foco no sintoma. Ponto 2. Você literalmente está com o foco direcionado para a causa errada. E você está alimentando diariamente isso sem estudar, sem ter tempo para se dedicar ao seu paciente. E aí é que está o detalhe. Quando você não tem tempo para se dedicar ao seu paciente, você fica num padrão específico. Você fica mantendo aquele padrão errado. E aí, qual é a dica que eu tenho para te dar? Porque é importante você ter clareza nisso. Porque quanto mais você estuda, se dedica, mais você consegue dedicar tempo ao seu paciente e a resolver rapidamente o trabalho, a dor dele. Ao resolver rapidamente a dor dele, você começa a ser reconhecido e lotar a sua agenda. E ao invés de você abrir horários extras, você aumenta o valor da consulta, reduz o teu horário, trabalha menos para você ter mais tempo de estudar. Para você ter mais tempo de entender ainda mais como funciona o zumbido, de entender ainda mais as relações com a ATM, de entender ainda mais como ser mais e melhor.
Porque se você entrar nessa de aumentou a demanda, aumentou o horário, você vai viver para trabalhar e não viver para servir ao seu paciente. Porque quando você vive para trabalhar, você esquece o principal, de estudar para encontrar soluções mais rápidas para o seu paciente. E deve ser ao contrário. Trabalhe, tenha resultado para ter soluções mais rápidas, trabalhar menos e estudar mais para o seu paciente. E, se possível, você ter um paciente que pague pelo seu dia todo de trabalho. Esse é o grande benefício de você estar junto de pessoas que já passaram por isso. E, sem falsa modéstia, junto de mim, que tenho formado dezenas, centenas de profissionais focados na perspectiva de melhorar os resultados e ter em menos tempo um crescimento profissional associado a isso. Porque não é sobre você atender mais, trabalhar mais, é sobre você ter mais resultado, ter menos sobrecarga de trabalho e mais qualidade de vida. É essa a perspectiva do profissional que deve atingir isso.